Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Panela Digital. Hoje a gente vai estar com um convidado muito especial, que é o Chefe Lobo. Ele vai trazer um pouco do conhecimento dele, da trajetória dele, do que ele tem nessa caminhada, né? O que ele fez, o que ele trouxe de conhecimento, de sabor, nessa nova trajetória dele como empreendedor. A gente quer saber um pouquinho de você, quem é o Emanuel Lobo, como foi o início com o Emanuel Lobo, como foi o início de tudo, o meio e agora na sua fase de empreendedor. Muito obrigado, Rosa, pelo convite. Obrigado a você que está aí assistindo nesse primeiro vídeo, que é um vídeo piloto. Eu sou Emanuel Lobo, tenho 49 anos de idade, sou baiano de Salvador, estou na vida gastronômica já há 30 anos, né? Eu entrei nesse ramo quando eu tinha 19 anos. Tudo começou através de uma criança, de um adolescente quieto, que não podia ficar parado em casa, porque meus pais sempre exigiam que a gente estivesse fazendo uma atividade ou tendo um aprendizado novo. E aí, na época, uma das escolas mais renomadas que existia era o Senai. Há 30 anos atrás, para você estudar lá, você tinha que fazer o vestibular, tinha que fazer um concurso para entrar. E como eu tinha uma boa bagagem educacional, vinha de boas escolas, fiz o vestibular e passei. Bacana. Mas, como eu estava de férias da escola, então não tive nenhuma pressa de me matricular, de ir até a escola para iniciar o curso. Eu tinha 30 dias de prazo. Então, eu curti minhas férias e no último dia do prazo, né, no 30º dia, é que realmente eu fui lá me matricular. Eu tinha feito vestibular para solo da submarina, Rosa. Eu nunca imaginei trabalhar na área de gastronomia. Eu queria ser mergulhador. Nossa, não tinha nada a ver, né? Nada a ver. E quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, o diretor da unidade da escola do Dendezeiros me falou que o curso tinha sido cancelado, porque as pessoas que estavam, que o local em que a gente ia fazer esse curso tinha sido passado por uma reforma ou algum problema e aí não podia ter mais as aulas lá. E os 16 alunos que tinham passado tinham sido destinados a outros cursos que eles escolhessem. Como eu fui o último no último dia, eu não tive opção, só existia uma vaga no curso de panificação e confeitaria. Eu não queria voltar para casa sem essa matrícula, porque senão minha mãe e meu pai iam brigar comigo. Então eu me matriculei e cheguei em casa e fui contar essa história, né? E foi desafiador, porque meu pai não aceitou, eu estudava em boas escolas, tinha uma vida de uma classe média muito boa, e ser padeiro e confeiteiro há 30 anos atrás não era uma coisa que era bem vista, era uma subprofissão, né? Então, meu pai não concordou que eu fizesse o curso, mas minha mãe disse, não, vá, faça, já que você está de férias, sem fazer nada, vá lá e faça, e se você não gostar, depois você para. E aí, tudo bem, só que o curso leva 1 ano. Aí ela disse, não, pô, mais 1 ano, você tem certeza? Eu disse, mãe, eu vou e vamos ver o que acontece. Se for bom, eu continuo, se não for, eu paro. Só que aí são as coisas que são destinadas a gente que vem de Deus, né? Isso. Quando eu entrei no curso, eu descobri que eu tinha talento, que eu tinha dom, aprendia com muita facilidade e me dediquei realmente durante o curso, me tornei o melhor aluno da turma e depois que o curso terminou, eu me formei e ainda fui convidado a ser estagiário da escola. Me tornei o primeiro estagiário de um centro técnico do Senai no Norte e Nordeste aos 19 anos. Então foi uma coisa muito marcante para mim. Prodígio, né, que falam. É verdade. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Foi muito bacana porque durante esse período que eu comecei como estagiário, aconteceram algumas coisas no Senai e um único professor que deveria ser o meu tutor, que iria me ensinar tudo para que no futuro eu me tornasse professor, ele pediu para sair. Ele se demitiu. Então eu fiquei na escola sozinho, não tinha nenhum outro instrutor e nenhum outro tutor para me acompanhar. E aí o diretor da escola me chamou e disse, olha, Manuel, já que todo mundo saiu, existe uma verba que é destinada aos professores do Senai para que eles façam formação
para se aprimorar, né, e irem crescendo profissionalmente. Então a gente vai destinar essa verba toda para você, e todos os cursos que eles iam fazer, você vai fazer. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, e fiz vários cursos nos outros senais pelo Brasil para me tornar um futuro professor, né? E isso foi muito bom, porque me deu uma oportunidade de aprender muito da minha profissão. E nesse período, nesse 1 ano que eu fiquei estagiando, muita coisa aconteceu, o diretor saiu, a escola mudou, aconteceram várias coisas, mas nesse período também eu conheci uma pessoa do Moinho da Bahia, que era um moinho de trigo que existe aqui em Salvador, e eu fui convidado a trabalhar nesse moinho, no laboratório, para aprender controle de qualidade de farinha de trigo. Isso para mim foi maravilhoso, Rosa, porque eu tinha toda a base acadêmica, de livros, teórica, sabia tudo sobre fazer pão numa escola, a teoria sobre a farinha de trigo, mas eu nunca tinha trabalhado numa padaria. Eu nunca tinha entrado numa padaria. Todo o meu aprendizado de panificação, de confeitaria, foi prático dentro da escola. Então, ir para o moinho foi um enriquecimento imenso para o meu currículo e para a minha vida acadêmica, porque eu aprendi muito lá. Trabalhando no moinho, eu tive a oportunidade de ver várias etapas de preparação, como é que o trigo chegava nos navios, qual era a dinâmica de compra e venda em dólar, como é que esse trigo era processado no moinho e depois a gente ia para o laboratório e testava. Então eu absorvi muito, como uma esponja, né? Eu fui absorvendo toda essa informação. E nesse período eu passei 2 anos, né? Foi dos 20 aos 22 anos no moinho, e logo em seguida eu recebi o convite para voltar para o Senai e me tornar professor do Senai. Tudo que eu tinha me preparado até então realmente se direcionou a esse lugar. E no Senai eu passei mais 4 anos, formando aproximadamente 600 profissionais que estão até hoje aí no mercado. E essa história é muito bacana porque eu me sinto realizado por ter ajudado pessoas que não sabiam fazer nada, não tinham profissão nenhuma e às vezes não tinham nenhuma oportunidade na vida, e aí eles saíram de lá como profissionais. Você realmente marcou muitas gerações, né? Que hoje você está com 49 anos, começou com 19. Então... Foram muitas etapas nessa vida profissional e ainda hoje eu me sinto feliz e regozijado quando eu ando pela rua e as pessoas me encontram professor Lobo, e isso é muito bacana, porque faz muita diferença na vida das pessoas, né? Pra mim é bem estranho quando eu escuto alguém falando assim, ele é uma lenda viva. Nossa, eu fico, meu Deus, ele não morreu. Porque normalmente a pessoa fala lenda quando a pessoa falece, né? Mas graças a Deus, nosso bom Deus, você está aqui provendo que existe esperança no meio desse turno todo, nessa batalha que você conquistou para chegar até aqui, né? É verdade. E uma das coisas importantes para a minha vida profissional e pessoal foi exatamente ter conhecido a minha esposa, que é você, muito cedo. A gente se conhecia desde a adolescência, e ter casado cedo também foi uma coisa importante para mim como profissional, porque como homem, quando você resolve a sua vida pessoal, todos os outros caminhos ficam mais fáceis de você percorrer, porque você já resolveu o seu coração, já tem uma dona, já é uma coisa que você pode constituir família, ter filhos. Então essa parte da minha vida estava muito bem resolvida. Agora eu tinha que correr atrás da minha parte profissional, e isso aconteceu, né? Verdade. Durante esses 31 anos que você está nessa trajetória de cozinha e passou por várias empresas, o que você... como é que eu posso dizer assim? O que foi que te marcou nessa caminhada? Bom, sem dúvida nenhuma, das coisas que marcam são as pessoas que entraram em nossa vida. Na minha vida profissional entraram muitas pessoas que deixaram suas experiências, sejam elas boas ou ruins, e que me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Cada pessoa que passou pela minha vida me ensinou alguma coisa. Verdade. No Senai eu tive muitos desafios, porque nós éramos jovens, já tínhamos filhos,
Então, o Brasil estava passando por um momento também desafiador e eu precisava aumentar meus ganhos. E aí eu tive pessoas que passaram pela minha vida que viram meu trabalho, meu esforço e me deram oportunidades. Logo depois que eu saí do Senai a convite de uma dessas pessoas, que foi meu tutor também, um dos meus tutores, e que me levou à Nestlé, empresa que eu acabei passando 10 anos trabalhando. E dentro da Nestlé conheci outras pessoas e assim foi. Em toda a minha vida eu conheci pessoas que marcaram a minha vida. Então eu acho que o que marca na trajetória da gente são realmente esses pedaços de conhecimento que cada um deixa. Imagina. E se você pudesse voltar no tempo, vamos trazer a sua memória. O que você faria de igual ou de diferente nessa sua trajetória? Sem dúvida que de igual é continuar absorvendo conhecimento. Evoluir é uma coisa que você nunca pode parar. Então você tem que estar sempre se informando, lendo, estudando, se capacitando, porque o conhecimento ele se expande juntamente com a ciência. Sim. Enquanto a ciência tem um microscópio que só consegue ver 10 vezes nesse período de tempo, no próximo período de tempo ele vai ver 100 vezes. E assim vai, depois 1000 vezes, 10.000 vezes. Então você vai expandindo junto com a ciência. Seu conhecimento tem que expandir junto com a ciência. Por isso que a reciclagem, o constante aprendizado, o constante contato com pessoas que sabem mais do que você são muito importantes. Então isso eu manteria e continuaria fazendo. O que eu não teria feito, talvez, seria ter deixado com que pessoas que tinham tanto a me ensinar terem saído da minha vida de uma forma tão precoce, porque eu tive pessoas que sabiam muito, eu gostaria muito de ter aprendido, mas os destinos da vida, do trabalho, fazem com que elas saiam da sua vida. Sim, então isso que a gente mudou muito também. Então isso eu gostaria de ter mudado, mas faz parte, eu aceito isso. Outra pergunta também bem interessante. O que você aprendeu sobre liderança, de equipe, disciplina ao longo desse tempo? É uma excelente pergunta. Dentro da área de gastronomia em geral, e principalmente de padaria e confeitaria, a disciplina ela faz parte do nosso dia a dia. Porque a gente tem que lembrar que, ao contrário do que as pessoas que não entendem como uma padaria funciona, uma padaria ela é regrada à disciplina. Existe muita técnica, muita metodologia e muita repetição. Você repete muita coisa todos os dias. Assim é na confeitaria e assim é na cozinha. Você repete. Quando uma pessoa vai num restaurante e come um risoto hoje, ela acha que aquele risoto foi feito somente naquele dia para ela. Sim. Essa é a impressão que as pessoas têm. Mas nós que estamos lá atrás, na cozinha, nós repetimos aquilo várias vezes, todos os dias, até chegar à perfeição. Então, a repetição e a disciplina são algo constante na nossa vida. E eu esqueci qual foi a segunda pergunta. A segunda pergunta foi sobre a disciplina, né? Sim. E o que te trouxe, agregou no longo desses anos. Sim, sem dúvida nenhuma, a disciplina foi o que mais agregou. Porque a disciplina, ela é uma coisa que tem que fazer parte de um aspecto muito grande da sua vida. Na sua vida pessoal, você tem que ter a disciplina de dormir, acordar, escovar os dentes, tomar banho. Você vai ter que editar, né, essa parte, né? Posso editar, mas então, posso deixar então natural. Vamos lá, a disciplina do longo desses anos. Ao longo desses anos. Então a disciplina trouxe isso, essa força de manter o hábito de repetir diversas vezes até aprender. Toda vez que você repete, você aprende mais. Eu joguei tênis de mesa. Constância, né? A constância. Eu joguei tênis de mesa por muitos anos, você lembra disso, né? O tênis de mesa me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci da minha vida. O professor dizia: bata na bola. Você vai bater na bola todos os dias, o tempo todo, você vai ficar batendo. Então primeiro você repete
você vai ficar repetindo, depois é que você acelera. Primeiro você vai ficar repetindo, depois que você repete, você acelera. Quando você acelera, você encontra a perfeição. Então a disciplina é repetir constantemente, sem parar, até chegar à perfeição. Eu tenho outra pergunta aqui para essa nova fase, que é a fase do Emanuel Lobo empreendedor. Eu anotei aqui e agora você está vivendo um novo tempo. O Emanuel, dono do próprio negócio dele, com essa nova roupagem do Panela Digital, agora que a gente está com Panela Digital aqui nascendo, qual é a ideia e que representa para você? Depois de muitos anos, diria que 28 anos como CLT, essa fase foi muito importante para a minha vida, porque foi uma fase com filhos pequenos que eu precisava de estabilidade. E eu achava que ser CLT me daria essa estabilidade, o que não é verdade. Hoje a gente sabe que ser CLT é um processo da sua vida, mas não deve ser o ponto final. Ele deve ser apenas uma etapa. Então, depois que eu me tornei empresário, dono da minha própria carreira, eu entendi que eu precisava controlar a minha carreira sem depender de ninguém, e que isso traria muito mais resultados para mim mesmo do que se eu permitisse que outras pessoas controlassem, fez com que eu amadurecesse e também minha mente expandisse para outros projetos. Sim. Porque quando você é CLT, você faz parte do projeto de alguém. Você faz parte do sonho de alguém, dos planos de alguém. Quando você se torna empresário, você tem que criar os seus próprios projetos e você tem que executar esses projetos. Então, nessa nova fase, eu diria que a palavra-chave é liberdade. Hoje eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, como eu quero e a hora que eu quero. E o Panela Digital vai ser mais um ramo dessa liberdade, porque a liberdade ela não é um caminho, ela pode ser vários caminhos. Então, essa liberdade e na Panela Digital vai ser de conversar com pessoas que eu sei que podem agregar ainda mais ao mercado e levar para o mundo digital, porque isso vai ficar para sempre. Uma vez que você joga na internet, as suas palavras, as minhas palavras vão ficar para sempre. Então, qualquer pessoa pode consultar a qualquer tempo e rever, né, informações que são pertinentes à nossa vida, à nossa trajetória e à nossa profissão. Sim. Como mudou o seu olhar depois de você estar num lugar de liderança, criando, inovando, se inspirando? Ser líder foi a etapa mais desafiadora da minha vida, porque quando eu comecei na profissão há 30 anos atrás, eu era um menino prodígio. E como todo menino prodígio, eu não dependia de passar ordem, comando para ninguém, a não ser para mim mesmo. Então eu tinha responsabilidade comigo, eu sabia o que fazer, eu tinha que fazer, ninguém precisava mandar em mim, então eu desenvolvia as atividades sozinhos. Mas quando você passa a ser líder, existem alguns aspectos que eles impactam na nossa vida. O primeiro é sempre lembrar que todas as suas decisões vão ter consequências. Todas as decisões que você tomar como líder vão ter consequências, sejam boas ou ruins. O segundo aspecto é que você tem que conviver com essas consequências. Então, você pode ter boas intenções, mas se o seu liderado não se comprometer tanto quanto você se comprometeu, as consequências vão ser suas, que tomou a decisão e que deu o comando. Verdade. O terceiro aspecto é que você consegue também, como líder, mudar vidas. Porque muitas pessoas não têm o direcionamento ou não têm as experiências de vida que você passou. Sim. Então, quando a gente lidera, a gente consegue passar um pouco dessa experiência dizendo qual é o melhor caminho. Mas ainda assim, cada um vai ter que trilhar. E ainda assim eu vou sofrer por essas consequências, e ainda assim essas consequências vão trazer felicidade ou tristeza. E ser líder é conviver com isso e saber lidar com isso de forma natural. Sim. Mas liderar também é aptidão, também é dom.
Por mais que existam ramos da psicologia que digam que qualquer um pode ser líder, a experiência de vida que eu tive me mostrou que não. Eu conheci muita gente capaz, muita gente formada, muita gente com uma bagagem absurda de conhecimento, mas que não tinham nenhum talento para liderar. Verdade. Então, liderar também é um dom. Quais são as suas expectativas, sonho nessa nova etapa da sua história? Olha, eu desejo que eu encontre pessoas que tragam nesses momentos, essas informações, essas palavras, essa troca de experiência que vai existir entre nós, o entrevistado e o entrevistador, mas também quem está do outro lado, quem está assistindo, que vai conhecer um pouco da vida pessoal, um pouco das decisões ou da trajetória de vida de cada um deles. Então eu quero, nesse momento aqui, que as pessoas se abram, né? Que falem um pouco da sua vida, do que pensam, do que desejam, e também quais seus planos. E vai ter uma nova vertente, né? Para que pessoas que não conhecem ela, conheçam o que é que elas pensam, não seja só o profissional, mas também o pessoal. Faz sentido. Qual o resumo desses 31 anos de carreira? Qual é a palavra que você define hoje? Não acabou. E desistir também nunca, né? Desistir nunca. Não acabou, nunca desistir e sempre haverá uma nova oportunidade. A gente sabe que essa caminhada não é tão fácil, principalmente nessa área de você trabalhar como empresário. Sabemos também que é muito difícil, tem muito desafio. E às vezes a gente tem vontade de, não, eu vou desistir, vou voltar para o que eu era antes. Às vezes, eu não sei você, mas eu às vezes fico refletindo sobre isso. Poxa, quando meu esposo estava vivendo a parte de CLT, a gente tinha uma vida mais serena, mais tranquila, porque já estava tudo pronto. E agora você tem que construir, né? Tem que galgar esse caminhar, essa jornada, para alcançar o seu objetivo e o seu sonho, que é o nosso sonho também. Então, poxa, 31 anos, né? Você vai fazer esse ano, 2 anos de empresa, né? Isso. E é realmente uma nova etapa da vida, e no começo foi assustador, preocupante, bastante preocupante, porque a gente tem medo do novo, né? E mudar é uma coisa que requer se desafiar, requer sair da zona de conforto. Realmente, como você falou, quando a gente é CLT, a gente acha que está tudo seguro. Mas nunca houve segurança, essa é uma ilusão, porque nunca houve segurança, mas a gente... É porque a gente também colocou sempre como prioridade os nossos filhos, né? Mas eu também não condeno, né? Porque na nossa vida, exatamente, na etapa mais importante da nossa vida, que a gente tinha filhos criança, muito pequenos, era importante essa segurança. Mas existem muitos empresários aí que criaram filhos sem nunca ter tido uma carteira de trabalho. Então, como eu disse, não é o ponto final, isso é só mais um caminho. Mas normalmente todos esses que não teve a oportunidade de ser CLT, ele veio já de uma família que já tinha a empresa, né? Uhum. Então ele já começou com alguém que estava fazendo o caminho, e aí deu continuidade. Não digo que todos, muitos tiveram esse suporte, né, de saber que tinham um porto seguro que recorresse e desse tudo errado. Mas muitos também não tinham nada, então tiveram que realmente desbravar esses caminhos. E é muito mais fácil quando a gente sabe que tem um porto seguro. Lógico, é mais confortável. Se der errado, a gente tem para onde correr, para onde fugir. Mas não era o nosso caso, na nossa vida a gente sempre se desafiou. Claro, nós tivemos família que nos ajudaram em momentos que a gente precisou. Sim. Mas isso foi a menor parte da nossa vida, porque a maior parte fomos só nós dois mesmo e nossos filhos. E as pessoas boas que Deus colocou nas nossas vidas. Nosso alicerce realmente foi o Senhor, né? Que foi nos guiando, nos orientando.
nos dando os caminhos, colocando nas mesas certas. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, e eu gostaria muito que você fosse bem sincero. O que você gostaria que as pessoas sentissem quando pensassem em você e no seu trabalho? Em mim, que pensassem em mim, que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa que meu fardo é leve, eu não tenho eu não tenho ambições ruins. Todas as minhas ambições são boas. São ambições em que, se eu puder crescer e outras pessoas crescerem comigo, e todas as pessoas que estiverem junto de mim, elas vão ser felizes também. Então, quando as pessoas pensarem em mim, pensem numa pessoa, num homem feliz, realizado, bem casado, com filhos muito bons, que teve vários desafios na vida, que superou todos eles, graças a Deus. Então, pensem em mim como um homem normal, um homem feliz, que não teve facilidades, mas que está aí lutando, que está tendo vitórias e que Deus é o alicerce da nossa vida. Então, sou um amigo, sou um homem de caráter, temente a Deus, que tem princípios, que gosto de me associar a pessoas que têm os mesmos princípios que eu. Então, a nossa vida ela é ligada à seletividade, né? Pessoas que têm os mesmos princípios se aproximam e mantêm laços fortes. Quando não tem, a gente não consegue ter essa conectividade porque não faz parte da mesma linha de pensamento. Mas eu tenho Mas muitas vezes a gente acaba atraindo esse tipo de pessoa para provavelmente sinalizar um ponto positivo, né? E ao mesmo tempo fazer o nosso papel ali e depois deixar cada um solto para seguir seu próprio destino. Eu acredito que parece que na física diz que os opostos se atraem, então em alguns momentos o ímã está virado e aí atrai pessoas que não têm a mesma conectividade que você. Mas aí o tempo vai revelar, né? Porque o tempo revela a foto e as pessoas, e aí a gente vai descobrir se essa amizade, se essa conexão vai ser por um longo tempo ou por um período curto. Mas não ser nenhum tipo de preconceito, não sou preconceituoso, aceito, entendo as pessoas do jeito que elas são, né? Respeito, tenho minhas convicções, mas respeito a do próximo. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui. Para a gente encerrar, eu preciso que você seja sincero mais uma vez, porque assim, quando a gente fala de nós mesmos é meio estranho, né? Então, qual conselho você deixaria para as pessoas que sonham em viver aquilo que você tanto ama? Porque gastronomia, rapaz, tem que amar muito, né? Gastronomia é um setor de trabalho que requer que você se entregue muito. Você não vai deixar só suor, você vai deixar sentimentos, vai deixar, às vezes, uma parte do seu corpo. Então, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que se dediquem, porque a área de gastronomia, ela requer dedicação, porque você tem que ser disciplinado, mas que ela é recompensadora. Por que ela é recompensadora? Porque você sempre vai participar dos momentos felizes das pessoas, né? Eu não trabalho montando caixão, eu não trabalho desenterrando corpos, entendeu? Então eu não estou nos momentos tristes, eu só estou nos momentos felizes das pessoas. A gastronomia ela nos proporciona isso, mas requer dedicação. Então o que eu recomendo para as pessoas que querem seguir esse caminho é se dediquem, estudem, se associem a pessoas boas e tenham humildade, porque os chefes de cozinha eles são muito sentimentais, normalmente eles têm muita paixão. Essa paixão ela é aflorada de forma que ele normalmente não tem metodologia para transferir o conhecimento, porque a paixão às vezes atrapalha. Então tenha humildade, tenha calma, tudo no seu tempo, e não pense que você não está aprendendo. Cada vez que o chefe lhe ensina a cortar uma cebola, o padeiro lhe ensina a enrolar um pão, o confeiteiro a alisar uma torta, é um aprendizado. E no final tudo isso vai se somar e vai se tornar uma massa crítica tão energética, com tanta força, que ela vai irradiar energia para todo lugar que ela passar.
Então, esse é o melhor caminho. E construa uma vida pessoal equilibrada, porque ter uma vida pessoal equilibrada também é muito importante em qualquer profissão. Porque se você não tem uma vida equilibrada, você não vai ser um bom profissional. Verdade. Se você não é um bom marido, um bom pai, um bom amigo, você também normalmente não vai ser um bom profissional. Verdade. Então, não arranje dívidas, não arranje brigas, não arranje coisas que vão levar você a ter outros tipos de pensamento que não sejam pensamentos bons, pensamentos que edificam. Né? Tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer por esse momento e, como eu disse, eu quero que o Panela Digital seja realmente esse lugar à mesa que a gente sente, fale do que a gente pensa, de tudo que a gente gosta e que ele seja realmente uma coisa bacana para quem está assistindo, que se divirta e que assim goste. Será. Que Deus nos abençoe, que tudo dê certo. Você sempre esteve ligada nos meus projetos, acreditou em tudo. Então estamos juntos em mais um, junto com meu filho, que vai estar aí participando também na parte de edição. Então é isso, gente. Conto com vocês. Esse é o vídeo, é o piloto 1, que vai ficar aí para a história. Registrado para a história. Tá bom? E assim termina o nosso episódio especial do Panela Digital com o chefe Emanuel Lobo, que ele ainda vai estar com esses 31 anos desenvolvendo sabores, desenvolvendo sonhos, desenvolvendo coragem e propósito na vida de muita gente, porque trabalhar com tanto amor, como eu vejo, a forma que ele fala, a forma que ele está ali na frente, ele se doa, ele pega toda a energia dele e coloca ali para as coisas acontecer. Admiro muito você sabe muito bem disso. Eu tenho muito orgulho de ser sua esposa. Eu não nego isso para ninguém. Você sabe disso. Eu tenho muito orgulho de ser sua esposa. Eu amo você, amo sua trajetória. Eu peço ao Senhor que te abençoe em todos os caminhos que você percorrer, porque você é bênção, você é um solo fértil na vida de qualquer pessoa. Amém. Muito obrigado, amor. Você é muito mais do que isso. Você é uma grande mulher, uma rainha realmente que merece ter um reino para governar, porque você tem amor, tem paixão no que você faz e você tem muita sinceridade. Você transparece essa humildade, esse amor, essa paixão, e você é uma companheira e uma cúmplice em 30 anos que nós estamos aí juntos. Então, eu tenho que agradecer por toda a sua paciência, por todo o seu cuidado comigo e com meus filhos, e nós vamos estar juntos até o fim. Né? Até o fim. Vamos ficar velhinhos juntos. Casado para sempre. Casado para sempre, amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.